A paz do Senhor, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe nesse sábado maravilhosamente. Aqui quem fala é o César. Estamos iniciando aqui mais um 10 minutos com Deus. Queridos, nós gostaríamos de meditar, na verdade, bem rapidamente nesse sábado, compartilhar com você um texto da palavra de Deus que o Senhor nos trouxe neste dia maravilhoso. Livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, diz assim o texto: Então o Senhor formou o homem do pó da terra, ele soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quero repetir o texto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou vivente. Queridos, eu gostaria de meditar com você um pouquinho, nesses minutos aí, sobre 3 coisas: a formação do homem, a formação da mulher e a queda. Nós vamos estar decorrendo, sobre o texto bíblico aqui, e é algo muito interessante que Deus vem trazer para nós, um momento que Deus vem trazer para nós para meditarmos nessa palavra. Querido, então Deus, pela sua infinitude de misericórdia, pela sua grandeza, Ele achou bom fazer o homem. E olha que interessante, no versículo 9 ele diz assim: O Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vistas e boas para alimento, também árvores de vida, árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele tem esse cuidado, nós vemos já o cuidado de Deus desde quando ele criou o homem, Ele se preocupou, em colocar árvores frutíferas, Você vê assim que ele diz aqui o texto, ele diz assim: Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento. Ou seja, nada que Deus vai fazer para mim e para você, Ele vai dar o pior. Nada que Deus tem de plano para a nossa vida, se estamos nele, verdadeiramente falando, se estamos realmente em Deus, nada na nossa vida Ele vai dar o pior, e sim Ele vai dar o melhor. Você nota que desde a criação do homem aqui, Ele se preocupou em colocar coisas bonitas, à vista, e árvores de alimento. Então ele fez um local, ele construiu um jardim, o jardim do Éden. Ele construiu aquele jardim com tudo que era de lindo, bonito, riachos e cachoeiras e árvores bonitas e árvores frutíferas, todo tipo de animal, todo tipo de coisas agradáveis. Então, ou seja, aquela habitação, e ele colocou o homem na sua criação, ou seja, ele colocou nós, Ele fez o homem para desfrutar de tudo aquilo que ele criou. Você imagina quando Deus criou tudo isso, o jardim do Éden, ele formou tudo e ele escolheu o homem, para habitar naquele local. É algo tão maravilhoso, que você vê o cuidado de Deus, desde o princípio de tudo, o de fazer as coisas melhores para nós, de criar o melhor para nós. E no versículo 15, Deus fala assim, a palavra fala assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim, você pode comer livremente, toda árvore. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Então Deus já orientou o homem, Ele já fez tudo planejadinho. Ele falou assim: olha, toma cuidado com isso,
que isso não vai ser bom para você. Mas ó, você tem todo o jardim. Você imagina, né? Ele poder usar todo aquele jardim, comer de tudo, fazer, né? Como ele bem entendesse. E Deus só deu uma orientação para ele. Falou: olha, dessa árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque o dia que você comer você vai morrer. Então ele já o guardou ali. Ou seja, né? De certa forma, o que Deus estava fazendo para o homem? Quando Deus coloca... Deus poderia, você pode até perguntar aí, por que Deus então criou essa árvore ali? Né? Colocou aquela árvore ali, né? Justamente, meu querido, para educar o homem, ou seja, para mostrar para que o homem tem que ser dependente dele, ou seja, tem que ouvir a voz de Deus. É muito verdade. Não é assim que acontece nos nossos dias. Nós sabemos o que é errado, o que é certo, não é verdade? Está ali no mundo. Quando nós saímos da nossa casa, que é o nosso jardim do Éden, não é verdade? É o seu jardim do Éden. Mas quando nós vamos explorar para fora, né? O que nós encontramos? Nós encontramos coisas boas e coisas ruins, não é verdade? E as coisas ruins nós devemos fazer? Não. Aquilo ali, se nós fizermos aquelas coisas ruins, né? Ou seja, nós tomarmos algo que não nos pertence de uma outra pessoa, nós vamos pagar o preço. Né? É mais ou menos uma analogia que eu quero dizer para você. É assim que Deus fez com Adão. Né? Por quê? Porque ele queria que o homem entendesse que tem que ser mais dependente dele, dependente da orientação de Deus do que da orientação do mundo. E você vai ver isso à frente. Então notem aqui que o Senhor o cultivou. O que é o cultivar? É exatamente isso que eu estou falando. Deus começou a tratar, né? Cultivar é tratar, é fazer crescer, é amar. Ou seja, o que Deus estava fazendo com Adão? Deus estava cultivando ele, ou seja, estava ali discipulando Adão para que se tornasse um homem realmente conforme o coração de Deus, ou seja, uma pessoa, né, edificada no Senhor, né? Então ele estava cultivando Adão, né, e o guardando. Olha para você ver essa palavra, cultivar e guardar, ou seja, Deus estava querendo falar: olha, Adão, você faz isso, você faz assim, você faz assim. Todos os dias eu vou vir aqui te visitar. Olha o cuidado que Deus estava tendo com aquele homem, né? E olha que Deus amou tanto aquele homem que deu uma companheira, né? Que nós vamos lá no versículo 18, que ele diz assim, ó: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ou seja, Adão, ele não foi feito para dominar a mulher, o homem não foi feito para dominar a mulher. Sim, ela é a auxiliadora do seu esposo, os dois têm que andar juntos, não é assim? Essa é a verdadeira, é a realidade, é assim que Deus planejou a família, né? Que os dois são uma só carne. Tanto é que nós sabemos a história que Eva saiu da costela de Adão, né? Ou seja, é a auxiliadora. Os dois têm que caminhar junto, pensar junto, construir junto, né? Quando uma das partes começa a olhar para um outro lado, que foi o que aconteceu no caso da mulher, Deus já tinha dado a orientação. Olha, Adão, não faça isso, não faça isso. E certamente Deus já falava com Eva também: olha, vocês não comam dessa árvore, do fruto dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus estava todo o tempo ali, né? O guardando, falando, o aconselhando. Só que Deus deu algo para o homem tão maravilhoso, meu querido e minha querida, porque você não é robô, nós não somos uma pessoa automatizada, vamos dizer, né? Entre parênteses, nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que Ele não nos colocou num cabresto, não, Ele nos orientou, porque Ele é um Pai amoroso e um Deus bondoso, não é verdade? E Ele nos orientou: olha, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, porém não faça isso, porque o dia que você fazer você vai morrer. E é assim que é até o dia de hoje. Mas o que aconteceu? Né? Foi passando-se o tempo, e aquela árvore ali e tal, e os olhos do homem
de certa forma, ele vai dependendo da beleza, né? Porque aquela árvore onde que a serpente estava, aquele fruto que a serpente tinha ali, não era um fruto ruim, não. Era algo tão assim que brotava aos olhares deles, né? E aí eles passam um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e um mês, e vão vendo aquilo ali e tal. E aí Eva resolveu conversar com a serpente. Olha que coisa. E a serpente, diz aqui o texto, né? No capítulo 3, versículo 1, diz categoricamente assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não comam do fruto desta árvore. E aí a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto desta árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha a mulher falando para a serpente, ela já falou o que Deus já tinha falado para ela, falou para a serpente: olha, disse Deus para nós que vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Olha, ela já tinha consciência que não podia comer, e estava falando com a serpente, que nós podemos que podemos conotar como hoje como a ilusão da vida, né? A ilusão da vida, o pecado, o engano, né? A serpente representa tudo o que leva à queda no homem, né? Nos dias atuais podemos dizer sobre os vícios, a bebida, todo o prazer mundano, né? Podemos exemplificar isso, né? A serpente como isso, porque é tudo que leva o homem à sua queda, não é verdade? É tudo que leva o homem à sua queda, todo o pecado. E continuando, meus queridos, e aí Eva caiu no conto do vigário, como diz o termo, né? Eva caiu no conto do vigário. E o que aconteceu? Eva caiu na lábia fácil da serpente, né? Do pecado. E ela entrou na onda da serpente. E comeu o fruto. Não somente ela, mas Adão também. E na mesma hora, diz o texto da palavra de Deus, que os olhos deles se abriram e viram que eles estavam nus, e sentiram o pecado, né? E sentiram, né, aquela acusação, né? E logo foram pegar folhas de palmeiras e fizeram roupas, né? Pegaram peles de homens, de animais, desculpa, e fizeram roupas, porque se sentiram nus, se sentiram que estavam no pecado. Não é verdade, meu querido? Quantas vezes acontece de nós passarmos, né? Muitas vezes fazemos aí uma infração, né? Vamos dizer assim, em outros termos, né? Passamos da medida em algumas coisas da nossa vida e depois a gente fica com aquele sentimento ruim. Já deve ter acontecido com você várias vezes, né? Eu falo assim, você põe na sua cara e fala: puxa vida, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, né? Porque é algo que vai minando a sua vida, vai te destruindo. É algo que não é bom para a sua vida, né? É um pecado, né? É o sentimento é aquele sentimento ruim, né? Puxa vida, eu não devia ter feito. Eu devia ter ficado, eu devia ter ouvido a serpente, né? Ou seja, né? Conselho de amigos, ou me embalado em algumas coisas, né? E o que aconteceu? Eu paguei o preço, né? Quantas vezes, né, nós vemos as pessoas sofrerem porque elas avançam o sinal. Essa era a palavra que eu estava procurando. Avançam o sinal. E você não precisa avançar o sinal para ser feliz. E você não precisa avançar o sinal, entrar no mundo como as pessoas, os conselhos, né, de algumas pessoas que se acham muito inteligentes, né, e avançam o sinal e pagam o preço. Aqui o que aconteceu com Eva e com Adão foi isso: eles avançaram o sinal e Deus tinha falado para eles: não comam,
porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Eles não obedeceram, não ouviram o conselho de Deus. E nós temos que aprender dessa lição, meus queridos. Deus está dando um despertamento. Nós não podemos avançar um sinal em algumas coisas. Nós temos que ser prudentes. Sabe, a Bíblia fala também sobre a embriaguez, né? Deus não condena o judeu. Posso falar aqui algumas coisas, algo aqui para você, que você vai talvez até se espantar. O povo judeu é um povo que ele consome muito vinho, né? Porque o vinho ele traz alegria. Porém, a embriaguez não é certa. Você não é errado de tomar vinho, mas de uma maneira consciente, né? O que Deus condena é a embriaguez, porque a embriaguez leva o homem ao quê? A fazer coisas, a avançar o sinal. Entende? Então, pense nisso. Isso eu estou dizendo sobre o vinho. O vinho é um sinônimo de alegria, o vinho é um sinônimo de felicidade. Porém, a gente tem que ser cauteloso, a gente não pode avançar o sinal. E também não é bom. Se você puder não tomar, é a base de álcool, não vai fazer bem para você. Mas também a embriaguez é que Deus condena, entende? Tudo que é excesso Deus condena. Tudo que é excesso, tudo que não está certo, Deus condena. Então, entenda, obedeça o que Deus fala para você, obedeça o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que às vezes você vai assim, puxa vida, alguma coisa me falou que eu não deveria ter feito isso. Não é verdade? Não acontece isso com você? Acontece. Eu tenho certeza que eu estou falando, falei, puxa vida, é verdade, César. Tem muita coisa que às vezes eu antes de fazer, alguma coisa estava me falando para não fazer. E eu vou lá, faço e quebro a cara, porque você avançou o sinal. Isso que você sentiu se chama Espírito Santo. Aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. O Espírito Santo te alertando a você não fazer. Então, todas as vezes que você ouvir essa voz dentro de você, olha, não faça, não é bom que você faça, ou faz você parar para meditar, falou, será que eu devo mesmo fazer isso? Você pode ter certeza que é Deus te dando um toque, é Deus tentando, olha, você não deve fazer, como Deus falou aqui para Adão, olha, não faça, não coma o fruto da árvore, porque você comer, você vai morrer. Foi isso que Deus fez, né? E um pouco à frente veio a consequência daquilo, né? E olha lá no versículo 11, no capítulo 3 de Gênesis, ele diz assim: Deus perguntou, quando veio visitar Adão e Eva, Deus voltou, todos os dias ele vinha falar com eles, e Deus falou assim para eles: quem lhe disse que você está nu, Adão? Aí Deus fala para ele assim: você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Pergunta para Adão de novo. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu o fruto e eu comi. Olha o que aconteceu. Adão tentando empurrar o problema para uma outra pessoa. Quantas vezes, meus queridos, nós tentamos empurrar uma responsabilidade que é nossa para o outro? Não é verdade? Ah, não, foi por causa dele que eu fiz isso, foi por causa dela que eu fiz isso. Não é assim que acontece? Nós esquecemos que o dono do ato é nosso. O dono do ato é nosso. A nossa palavra, enquanto está a nossa boca fechada, nós somos dono dela. Porém, depois que nós proferimos a palavra, nós temos que ter a responsabilidade sobre ela. Entenda isso. Então, querido, você vê quantas vezes a responsabilidade é nossa. O erro foi meu de ter feito, eu não deveria ter ouvido. Mas o que acontece? Nós tentamos empurrar para o outro. Foi isso que Adão tentou fazer. Ele tentou se livrar da culpa, ele tentou se livrar da sua responsabilidade, jogando nas costas da mulher. O erro foi dele também. Ele ouviu a mulher. Ele poderia ter falado para ela ali, olha, não vamos fazer. Não é certo nós fazermos, porque Deus falou e nós temos que confiar nele, porque ele é o nosso Criador. E aí, o desfecho final foi o quê? Então, pela desobediência entrou o pecado no mundo. Pela desobediência entrou o pecado no mundo.
Versículo 22 diz assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida para que coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus os lançou para fora do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomada. E depois de lançar o homem fora, Deus colocou querubins a leste no jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por toda a direção para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, eles foram lançados para fora do Éden. Foram lançados para fora do Éden. Ou seja, aquele jardim maravilhoso, aquela casa maravilhosa, que eles tinham tudo, né? Que ele tinha tudo. O que aconteceu? Pela desobediência e pelo pecado, eles perderam tudo. Às vezes, pode ser que você está passando por isso. Você perdeu tudo, né? Por desobediência. Talvez você perdeu muitas coisas na sua vida por você não ter ouvido a voz de Deus ou por você ter avançado o sinal. Mas é tempo que Deus está querendo trazer para nós voltarmos para Ele. A palavra de Deus fala categoricamente assim: voltai-vos a mim e eu me voltarei a vós. Deus fala isso. Voltai-vos a mim e eu me voltarei a vós, diz o Senhor para a sua vida hoje. Então, meu querido, como hoje nós temos Jesus como único e suficiente Salvador, a palavra de Deus fala que lá naquela cruz, aquele sangue vertido na cruz foi o que purificou toda a humanidade do pecado. Hoje nós temos uma viva esperança que se chama Cristo. Você pode aceitá-la onde você estiver. Você pode clamar pelo sangue dele. Falar: Senhor, eu quero deixar o meu mundo de pecado. Eu quero deixar tudo que eu fiz de errado para ter uma nova vida. O sangue de Jesus te purifica nesse dia. E eu quero fazer uma oração para você. Mesmo que seus pecados for igual ao sangue carmesim, como diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo fala assim para você: eu os purificarei. Mas Ele quer uma nova vida com você. Vou orar pela sua vida agora. Aonde você estiver, pare, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. E quero que você se arrependa de todos os seus pecados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi declarada agora, Pai. Essa pessoa que está me vendo, Senhor, está arrependida dos seus pecados. Essa pessoa que está me vendo, Senhor, está ouvindo a Tua palavra e se arrepende de tudo que ela fez, Pai. Senhor, em nome de Jesus, agora escreve o nome dela no livro da vida, que ela possa aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador, que ela deixe o caminho de trevas, o caminho de pecado, que ela leia, busque o conhecimento da Tua palavra. Pai, ela entendeu que a desobediência leva à queda. Foi o que aconteceu na vida de Adão, foi o que aconteceu com Eva, de o Senhor ter lançados para fora. Mas o Senhor está dando agora hoje uma nova chance para essa vida. Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, receba o Senhor como único e suficiente Salvador. Que essa pessoa, Pai, esqueça os seus pecados e aceite o Senhor como Salvador. E Pai, em nome de Jesus, coloca Teus anjos em volta deles, para que ele ande cada vez mais contigo. Cuide deles, Senhor. Cultive, Senhor, os guarde. No nome de Jesus, amém. Meu querido, o Senhor Jesus é na sua vida. Aprenda com a história de Adão e Eva. Aprenda com a história de Adão e Eva, que por uma queda perderam tudo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: em Cristo somos mais que vencedores. Fique com Deus, fique com essa palavra. Se inscreva no canal, você vai ver o link do canal acima aí. Um ótimo dia, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.